bom? Ok, obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo pequeno ainda, né? Uhum. E agora tá grande? Tá. Tá. Então, último módulo. Último módulo. Manifestações estranhas do movimento Vineyard. Eu estou um pouco em dúvida, tá? Desse que ele falou, mas a gente vai conversar um pouco aqui, tá? Ele fala desse movimento Vineyard dos Estados Unidos, né? Mas Canadá, Estados Unidos, agora tem em todos os lugares quase, né? Aqui no Brasil também tem o Vineyard Brasil, né? Que, que tem a ver com a coisa do vinho, né? Da vinha, né? Mas virou, ele se tornou tão popular que é um nome próprio já, não tem assim como traduzir, né, o vinhedo, né, alguma coisa assim, não, tá? Vineyard, é como se fosse um, um, um nome de um movimento, né, assim, do Espírito Santo, tá? É, o Peter Wagner, né, aquele pastor que escreveu muitos livros, né, sobre o crescimento da igreja, igreja com propósito, né, uma vida com propósito, tal. Então, então ele fala que no século XX havia 3 ondas de movimento do Espírito Santo. Então, ele fala que esse Vineyard era a terceira onda desse movimento do Espírito Santo, tá? Então, a primeira onda foi o aparecimento das igrejas pentecostais, lideradas pela Assembleia de Deus, no início do século XX. O segundo movimento, né, a segunda onda, foi o aparecimento das igrejas pentecostais carismáticas no meio do século XX. E agora o Vineyard seria a terceira onda desse movimento do Espírito Santo, tá? Que eles consideram diferente dos movimentos das igrejas pentecostais e das igrejas carismáticas, tá? É como se fosse um movimento do Espírito Santo mesmo, né? O que ele considera estranho nesse movimento, algumas manifestações dentro desse movimento, né, do Vineyard, tá bom? Tanto nos Estados Unidos, a igreja sede da Vineyard é lá em Anaheim, nos Estados Unidos, tá? E aí, outras manifestações que aconteceram foi em Toronto, Canadá, e as manifestações que aconteceram riso santo, quedas, tremores, uivos santos dos animais, tipo leão, cachorro, tá? E galos. Aí ele, então, pergunta, será que isso são manifestações do Espírito Santo? O pessoal da Igreja do Vineyard, lá também dos Estados Unidos, tanto como do Canadá, chama essas manifestações de bênçãos. Bênçãos ali, quer dizer, lá do Canadá, eles chamam de bênçãos de Toronto, né? Então, então, ele fala assim, vamos estar analisando. Aqui ele fala do riso santo, tá?
O riso santo são gargalhadas que eles davam no meio do culto. Aí ele falava: será que isso é, é santo? É a bênção de Deus? Não é um riso assim comum, né? Ah, você achou engraçado, você dá, dá uma risada, né? Ele fala que são risos incontroláveis e incontidos por 1 ou 2 horas seguidas, às vezes histéricos. Esses risos provocam interrupção na ordem do culto. Então, ele fala que isso não é manifestação do Espírito Santo, exatamente porque é, 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 não tem essa ordem, né? E é meio incontrolável, assim, no sentido, assim, a pessoa fica histérica, né? A pessoa como se fosse maluco, né? É, eu tenho meus porém em relação a isso, porque não é que eu considero como se fosse como se fosse um dom espiritual. Eu também não acredito que seja um dom espiritual, tá? Mas eu acredito que pode ser uma manifestação para Deus operar algo na vida da outra pessoa. Não necessariamente que é um... Ah, cortou, será? Então, aí, porque ele fala assim, ó, isso não pode ser a plenitude do Espírito Santo, porque alguns parapsicólogos espíritas também conseguem produzir esse tipo de riso, né? Então, até algumas seitas e heresias praticam isso. A filosofia oriental também, que fala que o corpo humano tem uma espécie de energia chamada energia Kundalini. Ela diz que é uma energia que está trancada abaixo da coluna vertebral e que é uma fonte poderosa de outras energias, né? Então, os hindus eles conseguem estimular essa energia, provocando risos e através dos risos conseguem curar enfermidades. Então, aí ele fala de Ramakrishna, é um santo indiano que 100 anos atrás conseguia provocar um estado de êxtase com sonhos bonitos e alegria incontrolável, e só de colocar as mãos na cabeça, no peito das pessoas. Então, muitas pessoas foram visitar a Índia para poder testemunhar isso pessoalmente, né? Então, muitos acabaram seguindo isso, e, e os discípulos seriam os Hare Krishna, né? Ficaram famosos naquela época de 1997, tá? Ou Mussum Krishna, tá? Krishna é o nome do Deus que eles adoram. Então, eles colocam as mãos no peito ou na cabeça das outras pessoas e então conseguiam induzir as pessoas a esse nível de êxtase, tá? Assim, de, de, de êxtase, de alegria, e fazendo as pessoas, assim, cair também. Então, aí esse movimento vinha também foi lá na Índia aprender essas coisas, né? Então, por isso ele condena, dizendo que não é do Espírito Santo, porque em nenhum momento tem citação dentro da Bíblia a respeito de riso incontido, né? Não tem nenhuma descrição na Bíblia sobre isso, né? Eu, eu, eu não sei, porque, para mim, quando tinha a manifestação, não sei se vocês chegaram a presenciar alguma coisa nesse sentido. Vocês chegaram a ver ou ouvir alguma coisa sobre isso? Eu lembro quando eu estava no seminário, tanto que eu estava na igreja, ajudando a igreja de Londrina, né? E estava
tinha os movimentos naquela época, né? Várias coisas acontecendo, aquela coisa do dente de ouro, sabe? Ai, que apareceu o dente de ouro. Vocês já chegaram a ouvir falar disso? Não? Que o pessoal orava, né? E aparecia dente de ouro. Eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas, né? Aí tinha, a gente chegou a fazer algumas reuniões com jovens, né? Lá em Londrina, e aconteceu algumas manifestações, e as pessoas caíam tipo assim, ficava numa unção, né? E ficava gargalhando horas, ficava tipo num êxtase mesmo. Aí eu lembro uma vez que a gente estava, e eu estava só assim, eu vendo tudo isso acontecer, eu só estava em oração. Eu não tinha nenhuma posição naquela hora, sabe? Eu não conseguia, eu estava só querendo entender o que estava acontecendo ali, né? Com as pessoas, eram pessoas, o pessoal da igreja lá, da igreja Holiness mesmo. Os jovens foram tipo num sítio, quiseram fazer uma busca assim de Deus, tal, né? Aí começou, vamos dizer assim, ter as manifestações lá, né? Lá no sítio lá. Não era na igreja, era num sítio. E o pessoal caía, e aí o que naquela época acontecia quando as pessoas caíam? A gente só cobria as pessoas, e aí tinha uns que estavam nessa, que eles falam que estava na unção, né? Aí estava rindo assim. E aí eu lembro que uma menina estava deitada e ela falou assim: ai, alguém vem, por favor, limpar meu nariz. Olha só, hein? A pessoa estava lá deitada, estatelada no chão, né? Aí eu pensando lá, né? Aí não sei quem foi lá limpar o nariz. Ela, não, você também tá na unção. Você, tipo, se um tocasse no outro, era como se um tocasse no outro, passava no outro, entendeu? Mas tem, isso são vários, eu já vi vários tipos de manifestações, né? Nos eventos nessas de busca do Espírito Santo, tem N tipos de manifestações que acontecem, né? É, eu creio assim, tem coisas que não é do Espírito mesmo, mas a gente tem que buscar um discernimento do Espírito Santo. Porque tem coisas, pode ter essa manifestação e ser do Espírito. Porque eu penso assim, eu ouvi já assim, pessoas dizer assim, que o riso é uma forma de Deus estar curando emocionalmente algumas pessoas, né? Então, nem a própria pessoa às vezes sabe direito o que está acontecendo lá dentro dela, né? Mas é uma forma de Deus estar curando emocionalmente a pessoa. Por tanto riso como choro, porque eu já vi os dois extremos, né? De pessoa ficar chorando, 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 e de pessoa ficar rindo, 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 rindo. As duas coisas fala que é uma cura emocional, que Deus está trazendo uma cura, né, emocional, mas não é um dom do Espírito, mas pode ser um operar do Espírito Santo na vida da pessoa, tá? Mas aqui ele fala que não é do espírito, porque se ele traz confusão, se ele, né, atrapalha o culto, então quer dizer que, entendeu? Quer dizer que não é do Espírito Santo. Eu ainda tenho meus porém, não quero fechar esse assunto assim, dizer da mesma forma que ele, tá? E aí, é, ele. Deixa eu ver. Aí ele fala desse negócio de cair no chão e emitir o som de animal. De cair no chão, eu já vi muitos, tá? Mas emitir som de animal, isso daí não é do espírito, não, sabe? Porque normalmente a gente fala assim, é, é, às vezes quando cai, né, o Espírito Santo pode estar operando na vida da pessoa, tal, né, e a pessoa está lá sendo ministrada pelo Espírito Santo. Então por isso que normalmente o pessoal vai lá, cobre a pessoa para, por exemplo, né,
para ficar tipo quentinho lá e protegido, porque às vezes tem gente que cai, a blusa levanta, né? Então o pessoal meio que para não ter a envergonhar as pessoas, tem gente que vai lá e cobre tudo para deixar o Espírito Santo ministrar na vida da pessoa lá, deixa lá quietinho lá, né? Mas aqui ele fala assim que nesse movimento do Vinha, as pessoas caíam e eles falavam que a pessoa morreu no Espírito Santo, caiu no poder e está descansando no Espírito Santo. Aí a pessoa começava a produzir sons estranhos, né? Falava sozinho, dava uns gritos esquisitos, aí falava, tinham sons de animais de leão ou de cachorro. E ali na Coreia, ele fala que algumas pessoas faziam as pessoas cair, né? Isso aí a gente sabe também, que tinha gente que vai orar e em vez de, entendeu? Eles já empurra a pessoa mesmo, mas não é muito do espírito, sabe? É, é, então, é, ele fala assim que muitos mágicos e hipnotizadores conseguem fazer as pessoas caírem, né? Então, é, a pessoa está lá, né? E aí né? Tá lá buscando de Deus. Às vezes não está nem percebendo. Se alguém vem e empurra, você vai cair mesmo, né? Eu, eu, eu já orei por pessoas sem relar e vi as pessoas caindo, né? E pessoas já oraram por mim e eu não queria cair, e eu já caí também, né? Mas eu era coisa do Espírito Santo mesmo movendo. Mas eu nunca vi esse de emitir som de animal, é só quem está endemoniado. Desculpa dizer, mas para mim não tem outro, assim. Mas, né? Vamos ver algumas passagens da Bíblia, tá? Mateus 4:9. Mateus 4:9. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostares e me adorares. Aqui foi a tentação, né, do diabo com Jesus, tá? Então, se Jesus adorasse o diabo prostrado, né, ou seja, no chão, né, no chão, ele ia conceder muitas coisas, né? Esse é a tentação que Satanás faz diante de muitas pessoas, né? Se vocês vierem a mim, se vocês me adorarem, se vocês se prostrarem, se vocês me colocarem como Senhor da sua vida, então eu vou fazer muitas maravilhas, muitos sinais, vou dar muita prosperidade. É a promessa que o Satanás faz, a tentação que ele faz, e algumas pessoas acabam cedendo a isso, né? Tá? Mateus 17, 14 e 15. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Uhum. Então, aqui é o jovem, né, que era endemoniado, né? O demônio jogava ele no fogo, jogava ele na água, e então, assim, o demônio derruba as pessoas, né? Eu tive uma vez que estava ajudando um encontro com Deus, a gente foi uma turma do Bosque, né? 30 pessoas, nós fomos participar junto com a Igreja Batista lá de Paulinha. E, e aí, assim, tinha as ministrações, né, de oração, né, nesse encontro lá. E tinha pessoas que não era da Holiness, né, que era da outra igreja,
que foi mãe de santo, né? Então teve vários envolvimentos com cultismo, tal, né? Candomblé, essas coisaiadas assim. Então eles tinham, assim, precisava de fazer uma libertação, né? Vamos dizer assim, uma limpeza, assim, né? Fazer uma quebra, né? Uma oração de quebra dessas consagrações e desses outros envolvimentos que eles tiveram em outros lugares no ocultismo, né? E aí tinha muitas manifestações, sabe, assim, eu vi uma mulher lá que ela rugia que nem leão. Essa moça, teve envolvimento com drogas, né? Ela estava lá em abstinência de cocaína, sei lá o que, ela estava tendo várias crises, e numa das ministrações lá, manifestou o demônio mesmo, né? E rugia, vomitava lá, e né? E aí, assim, mas nós oramos tudo né? E a pessoa foi liberta, tá? Então, por isso que eu falo, esse negócio de emitir som de animal só pode ser do demônio mesmo, né? Não tem sentido o Espírito Santo querer que você, sei lá, talvez tenha algum propósito em algum momento, né? Mas não vejo muito propósito assim de Deus, né, para a pessoa ficar imitando um animal, né? Imitar galo, imitar cachorro, sei lá. Marcos 9:20. Marcos 9:20. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Tá? Então, aqui também foi uma manifestação do demônio, né, diante da presença de Jesus, tá? Então, e mesmo quando há uma busca incessante, né, pelo Espírito, pela presença de Deus, pode acontecer manifestações que alguns podem confundir achando que é do Espírito, mas pela presença de Deus pode manifestar os demônios, tá? Por causa da presença de Deus mesmo, né? Só pelo nome de Jesus pode acontecer, né? Eu só vou interromper, tá? Eu vou Tá. postar aqui no chat, ou se você quiser também depois, eu posso Hum. colocar no final na hora que transmite a gravação. Desligou seu microfone, Alvine. Eu estava vendo um blog, achei um blog, Ah, Heresia do Vineyard, que é um tá. ex-pastor, é o Paul Golding. Então ele vai. É interessante ler isso aqui, porque o que você estava comentando, assim, Ah, dúvidas, ele cita de muitas das coisas que acabavam acontecendo. as heresias que acontecia. Ah, É, legal. É bom a gente dar uma conferida, né? eu li uma parte aí, como eu vi muita coisa coincidir, eu já falei assim, deixa eu deixar separado. Eu coloquei aqui Aham. no chat, mas aí depois eu coloco Tá, no link no grupo, tá. tá bom? Obrigada, a gente vai conferir, Tá. né? Então, porque assim, ó, os espíritas também, durante o trabalho de espiritismo, as pessoas caem, né? E fica falando coisas estranhas, como se fosse uma hipnose, né? Nas pessoas, tá? O culto, ela deve ser uma oferta viva de adoração para Deus, como Romanos 12:1 fala, né? E é um culto racional lá, Romanos fala. Né? E tem que ter transformação da sua vida, não é só emoção, não é só, ai, sente a presença de Deus, mas a vida dele é cheia de pecado, né? Não, a nossa vida deve ser para glorificar a Deus e o culto deve ser para glorificar a Deus, não para você se sentir bem, para você ter emoções. E tem pessoas que vai buscar no culto isso, né? Então, na verdade, isso está errado. Nossa busca
diante de Deus não é para você ter sensações, não é para você ter emoções, mas é para você glorificar a Deus, é para você adorar a Deus, né? Às vezes vamos sentir, vamos, às vezes vamos sentir, porque com todo o nosso ser nós estamos adorando ao Senhor. Mas às vezes não vamos sentir. Mas Deus não estava presente lá? Claro que não, né? Se nós estamos buscando a Deus, ele está lá, ainda que nós possamos nem sentir, né? Mas tem momentos que nós sentimos, né? Tem dia que parece que o culto tá assim, você parece que está quase no céu, assim, flutuando, parece. E tem dia que parece que dá até sono, dá até sono, né? Mas é, eu ficava pensando, né? Porque tem uma passagem lá que Paulo está pregando, né? Paulo está pregando e um rapazinho dorme, né? E ele cai lá e morre, não é? E Paulo tem que descer lá e ressuscitar o mocinho que dormiu no meio da mensagem, né? E olha, você acha que eu já não vi? Teve gente já que eu já ouvi ronco, assim, no meio da mensagem. Eu estou pregando lá e você fala, Senhor, e agora o que eu faço? Dou um grito aqui, aleluia! A pessoa acorda. Ai, ai. Mas, se aquele culto não tem, né, a sensação, se você, isso não quer dizer que Deus não esteja lá, que Deus não esteja agindo, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar buscando só essas sensações, né? Que às vezes pode ter essas manifestações, mas ela não ser do espírito. E vira uma baderna, né? E vira uma bagunça. Então, desse mesmo evento que tinha acontecido lá em Londrina, de repente eu vi um pessoal correndo, sabe assim? Chorava, corria, ria e corria, e corria, e um pegava o outro, sabe? Aí ficavam correndo. Parecia que estava brincando de pega-pega. Parecia não, eles estavam brincando de pega-pega. Aí quando acabou esse momento, tudo, né, que parece que eles estavam no espírito, assim, alguém me falou assim, a pessoa que estava correndo lá, uma das pessoas que estava correndo, falou assim que ela tinha uns complexos desde criança e aquele foi um momento que Deus curou, né, usando essa coisa aí de pega-pega, sabe? Aí, tá bom. Se curou seu, né, seu complexo, Deus fez a sua obra, amém. Mas que eu achei, assim, a gente acha estranho, né? Mas, assim, eu não quero dizer que tudo não é do, né? Tudo é, tipo assim, todas essas coisas estranhas pode ser do demônio? Pode ser. E pode ser que seja do espírito? Pode ser. Por isso, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo, para perceber qual é a obra do Espírito, qual que é a obra que não é. Tá? Ele fala aqui de uma oração em diálogo. Aí eu vou contar aqui uma ilustração que ele deu, tá? Porque a gente fala que a oração é um diálogo, né? Você fala com Deus, Deus fala com você, você ouve, é um diálogo. Isso que, né? Lembra? O pastor Samuel falou isso, não é um monólogo, é um diálogo. Mas aqui é o diálogo da pessoa com a pessoa mesma, entendeu? Não é da pessoa com Deus. Aí ele conta a história de uma experiência de 40 anos atrás. Na igreja dele tinha uma exortadora. Ela era uma crente firme e um dia ela orou assim: Deus, tudo bem? Eu sou Abraão. Já começa a achar esquisito, né? Eu sou Abraão, eu estou cuidando bem dos seus filhos. O motivo da prosperidade da sua casa e do seu negócio é porque eu estou ajudando vocês. Essa era a oração dessa mulher, né?
Aí ele fala assim, será que esse tipo de oração vem do Espírito Santo? Acho que não, porque naqueles dias ele achava que ela ficava cheia do Espírito Santo e orava assim, num estilo de diálogo, mas depois ele ficou pensando, eu acho que isso parece ser que vem de outro espírito, não do Espírito Santo, né? Porque aí ele começou assim, vamos analisar. Primeiro ela orou dizendo, Deus, tudo bem? Essa frase é dirigida para pessoas que podem estar passando bem ou não. Deus sempre vai passar bem. Então não precisa perguntar se Deus está tudo bem. Né? Primeira coisa que ele fala. Segundo, não é Abraão que abençoa a vida das pessoas, é Deus que abençoa, né? Então, aí, então, com essas falas, ele fala que não era um diálogo do Espírito Santo, era um diálogo de outro espírito que estava falando, né? O espírito dos demônios. Aí ele fala de uma outra senhora que também orava assim em diálogos, né? Ela falava assim: vovô Moisés, me carrega nas costas. Aí alguns dizem, Espírito Santo, tudo bem? Então ele fala, não, esse espírito não vem do Espírito Santo. A pessoa entrou em contato com outros espíritos, que são demônios, para fazer esse tipo de oração. Por que ele fala isso? Porque essa oração não tem reverência para Deus, né? Assim, é como meio que banalizando, né? A pessoa de Deus, tá? Porque não tem nada a ver, por exemplo, assim, quando você fala assim, como a pessoa fala assim, cara, né? Mas é o linguajar tem alguns que têm esse linguajar, mas não quer dizer que ele está desrespeitando a Deus, mas às vezes é a intimidade que ele tem, como alguns falam, papaizinho, né? Eu quero orar para Deus como papaizinho, eu tenho minha intimidade com Deus, né? Mas aqui ele fala aqui quando você tem esse tipo de oração, de diálogo, ele fala que é uma oração sem reverência a Deus. E também ele fala assim, não deve ser conversar com pessoas mortas, por exemplo, Moisés ou Abraão, né? Então, Deus não tem essa coisa de conversa com os mortos, que nem vamos ver ali de 1 Samuel, capítulo 28, só que a gente não vai ler, tá? Porque é aquela passagem que Saul, Deus não estava mais falando com Saul, e aí Saul vai consultar quem? Deus não falava através do profeta, Deus não falava, né? Porque o que acontecia lá, o povo de Israel? Tinha aquela oração, eles jogavam sortes, porque era uma forma de Deus falar com as pessoas. E Deus já não estava mais falando através de nada com Saul, porque Deus tinha rejeitado Saul, né? Porque o Saul já não estava mais obedecendo a Deus, né? E aí ele vai consultar quem? Vai consultar uma médium. O que a médium faz? Ela consulta mortos, né? Necromancia, que era, como fala, condenado por Deus, né? Porque o povo não consultasse os mortos. Mas Saul foi lá e aí ela fala que teve essa visão de um velho, né? Então ele fala, então é Samuel, é Samuel. Aí ela fala, é Samuel, é Samuel. Mas, né? Deus condena que a gente consulte os mortos. Então, todos os que morreram foram para o céu, não tem ninguém que veio falar, veio visitar, veio, né, avisar, veio, né, alertar, né?
Então, aqui, porque Levíticos 20, 27 fala isso, né? Que Deus condena essa consulta aos mortos, tá? Vamos ler essas duas passagens, segunda Levíticos 20, 27 e depois segunda Coríntios. Levítico 20, 27. Os homens ou mulheres que, entre vocês, forem médios ou consultarem os espíritos, terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Uhum. Era essa condenação, não era meio termo, né? Você foi consultar, ou você quis ser médium, né? Ficar consultando os mortos, vai ser morto, apedrejado, né? Segunda Coríntios. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Tá? Então, aqui, eles confundiram esse velho com Samuel, né? Então, é possível que foi qualquer outro demônio, porque até, né, até o Satanás foi considerado, né? Ele era um anjo, né? Ele, o anjo se transforma em anjo de luz, né? Então, demônios provavelmente se transformou no Samuel para enganar as pessoas, né? Ali, no caso, para enganar Saul, que estava desesperado porque queria de todo jeito, né? E foi buscar por meios errados, vamos dizer assim, né? Querendo uma direção, ouvir, né? E o demônio vai enganar, né? E se a pessoa está desesperada, ela vai acabar acreditando em qualquer coisa, né? Então, a gente precisa saber distinguir aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que é de, né, de Satanás, tá? Algumas pessoas interpretam errado essa passagem de 1 João 5,18. Vamos ver lá. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, Deus guarda, Deus protege, né? Mas aí o que o pessoal fala? Quando eles leem essa passagem, fala assim: o maligno não lhe toca. Como Satanás não pode tocar, então eles acham que o Satanás não vai tentar. O Satanás não pode te tocar, ele não pode te ferir, mas ele pode te tentar. Ele pode te confundir. É isso que ele faz, né? E as pessoas acham que ele não vai estar tentando. Ele não vai estar confundindo, né? Ele não vai estar provocando. Muito pelo contrário, ele faz isso o tempo todo. Onde você estiver, né? Pode até dar dentro da igreja, ele vai te tentar. Dentro da própria igreja, né? Apocalipse 2:9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfêmia. Ele dirige esse grupo de hereges, que se falam que é de Deus, mas são da sinagoga de Satanás, né? Tem muita gente, e tem muitos que acham que não estão sendo enganados, mas a gente precisa do discernimento do Espírito Santo, porque tem até pastores, tem até líderes disfarçados, né? Lobos em peles de ovelha, né? Não, lobos em peles de cordeiro, né? Que enganando e fala bonito,
fala manso, e as pessoas estão caindo, né? Então, precisamos muito do discernimento do Espírito Santo. Apocalipse 13, de 1 a 17. Apocalipse 13, de 1 a 17. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um monte de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram ao dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra, seus habitantes, adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certas marcas na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Eita. Apocalipse é meio difícil de entender, mas aqui uma coisa que é clara, né? Ele vai ter autoridade para enganar, né? Com sinais e maravilhas. Vai ressuscitar. Nossa, que sinal maior que esse, meu Deus, né? E muita gente vai cair. Muita gente vai cair, vai ser enganado e vai ser marcado pela besta, né? Teve gente que até está pensando que foi a vacina. Não quis tomar a vacina porque disse que era a marca da besta. Esse é outro extremo, né? Mas é falta de discernimento de Deus. A gente precisa estar buscando o discernimento de Deus, né? O Satanás, ele veio para confundir as pessoas, para que as pessoas se afastassem de Deus, né? E ele vai, de todas as formas, né, tentar conquistar e afastar as pessoas de Deus. E muitos estão indo, né? Muitos estão indo, estão caindo nisso. Mateus 24, 24.
Pois Fala. aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Uhum. Vão fazer muitos sinais e maravilhas para enganar até os eleitos, né? Lucas, ou João João. 13:2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Uhum. Então, Satanás entrou no coração, e Judas era discípulo de Jesus, né? Estava lá caminhando pertinho de Jesus. Ele não era uma boa pessoa? Jesus errou quando escolheu Judas? Não, ele era uma excelente pessoa, tanto que ele foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo. O cara era eficiente, o cara fazia as coisas bem feito, mas traiu Jesus, né? O diabo entrou no seu coração e o fez trair. Lucas 22:9, acho que fala isso também, né? Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Desligou de novo. Já li, onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Era só isso? Atos, então. Atos 5:3. Atos 5:3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha só, essa era aquela situação ali, ele estava ofertando dinheiro para Deus, né? De falar, mas foi uma coisa boa, né? Fez uma coisa boa. Mas ele queria reconhecimento, né? De uma coisa mais grandiosa, assim, e mentiu para Deus, tá? Então, Ananias, querendo servir a Deus, mas Satanás encheu seu coração para que mentisse e escondesse uma parte do dinheiro da venda do terreno. Ele estava tentando enganar o Espírito Santo. E com isso foi morto. Parece duro de Deus, mas Satanás conseguiu colocar no coração e enganá-lo, né? Talvez tinha um coração avarento lá, né? E Satanás só conseguiu estimular um pouquinho mais. 2 Samuel 24:1. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levantando a fazer um censo de Israel e de Judá. Olha, o Davi, ele teve seus altos e baixos. Ele tinha momentos completamente de Deus e tinha esses momentos em que ele também permitia que Satanás vinha, né, aqui. Para que ele foi contar, né? Para que fazer o censo? Isso era uma coisa mais para, talvez, para a coisa humana dele se sentir bem, né? Sei lá, para ver resultados, né? Todo líder quer dizer, eu consegui conquistar isso e tenho isso, né? Ele não precisava disso, né? Primeira Crônicas, acho que deve ser a mesma 21, né? Isso. 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Uhum. Tá? Mesmo já tendo recebido do Espírito Santo, ele deixou que Satanás entrasse no seu coração e fizesse isso, né? Nós precisamos, então, estar sempre buscando, né? Essa discernimento do Espírito, né? Essa capacitação do Espírito Santo para você perceber a ação, os propósitos de, né?
de Satanás sobre as nossas vidas, tá? Então, aqui, eu coloquei, que ele fala né, como Jesus foi preparado para o ministério. Antes disso, ele passou lá 40 dias e 40 noites, né, no deserto, sendo tentado pelo diabo, tá? E ali na tentação de Cristo, ele foi tentado, a primeira tentação foi sobre a comida, era algo material, né? Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, né? A segunda tentação era sobre essa fama de ser o herói. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que os seus anjos ordenarão o teu... Olha só, ele usando a própria palavra para tentar a Cristo, né? E a terceira tentação era sobre poder e riqueza e uma questão espiritual. Estava tentando negociar o reinado do mundo com adoração para ele mesmo, né? Se você se prostrar para mim, eu vou te dar tudo, né? Talvez para algumas pessoas isso né? Não consigo, isso é muita coisa. Ó, promessa boa. Jesus não cedeu a nenhuma dessas tentações. Como ele conseguiu vencer essas tentações? Ele era homem também, né? Ele conseguiu vencer porque ele venceu com a palavra de Deus, seguindo os princípios, propósitos, plano de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, nós podemos também se manter firme, saber e conseguir ter discernimento se nós estivermos sempre estudando, sempre ligados com a palavra de Deus. Né? Para não sermos confundidos, para não sermos enganados e para não sermos levados pelo Satanás. Né? Ok? E, assim, a gente a gente é facilmente confundido, né, quando a gente fala nessas questões do espírito. Mas para a gente não cair, para a gente não se confundir, nós precisamos mesmo ter bastante conhecimento da palavra de Deus, né, para perceber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Tá? E tem muita coisa que nós vamos ter que perguntar para o Espírito Santo nos confirmar, nos esclarecer, né? Nos revelar, nos mostrar se aquilo é mesmo dele ou aquilo não é dele, tá? E só pela direção do Espírito Santo é que a gente pode dizer é de Deus e não é de Deus, né? Então, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, se alguém fala, vamos então consultar o Senhor, vamos conferir se é de Deus, né? Vamos estar buscando de Deus, tá? Então, essa é a nossa segurança, né, daquilo que a gente quer de Deus. Para a gente não cair, né, não ser levado, a gente fala assim, né, a palavra de Deus fala, não ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente tem que estar firmado com Deus mesmo, né? Caminhar firme com Ele, tá? Quer comentar? Quer falar alguma coisa? Não. Eu vou ver como que a gente vai continuar nos próximos, tá? Ok. Nossos estudos. E se vocês tiverem algum interesse de algum assunto, vocês podem me falar, dar umas sugestões, tá? Uhum. Então, tá. Tá precisando de uma olhinha aqui na minha cadeira. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dirige, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Pai, a gente tem ouvido tantas coisas e nós não queremos ficar sem experimentar do fluir do Teu Espírito. Mas também, Senhor, não queremos ser enganados, levados pelas emoções,
Mas, Pai, pedimos a Tua graça, que o Senhor nos mostre, revele Tua vontade, Teus propósitos. Pedimos que o Senhor continue nos guiando, nos ensinando e nos revelando, Pai, Tua vontade. E mais do que isso, Senhor, transformando as nossas vidas, para que outras pessoas também possam Te conhecer através de cada um de nós. Entregamos, ó Deus, tudo isso nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos dando sabedoria e discernimento no Espírito Santo, em nome de Jesus.